O Batman é um dos heróis mais complexos das HQs. Na minha opinião, é um dos maiores heróis da DC. Você quer saber o porquê? Vem comigo que eu te conto mais sobre esse personagem incrível. A origem do personagem não sofreu muitas mudanças desde que ele foi criado, mas eu vou escolher aqui a origem estabelecida em Batman Ano 1, que depois vai dar sequência em O Longo Dia das Bruxas, não sequência direta, mas uma sequência espiritual, eu diria, para tomar como base para exemplificar o que é o personagem. E nela é explicado que o Bruce Wayne perde seus pais quando ele era criança, quando eles estavam saindo do cinema. Eles são surpreendidos por um assaltante, o assalto dá errado e os pais de Bruce acabam mortos. Ele acaba sendo criado pelo Alfred. A família Wayne é a família mais importante de Gotham. Os pais de Bruce eram duas pessoas muito importantes para a cidade, o que vai causar consequências terríveis para todo o sistema de justiça da cidade. Porque o assaltante, depois de um julgamento muito parcial, acaba sendo solto, o que gera tanto uma comoção pública quanto uma mudança na polícia. A corrupção toma conta e o sistema judiciário acaba sendo todo comprado. A máfia toma conta da cidade, em especial a família Falcone. É nessa Gotham corrupta que o seu desejo por justiça toma corpo. Ele usa o medo para intimidar as suas vítimas, os seus inimigos, os bandidos de Gotham, e ele percebe que quando estão assustados, os bandidos têm menos concentração, eles agem com mais demora e é mais fácil derrotar mesmo um grupo grande. Seus ideais de justiça são delineados a partir do encontro com o comissário Gordon e com o promotor Harvey Dent. Eles se encontram no telhado e decidem trazer à justiça, à luz da justiça, o mafioso Carmine Romano Falcone. É um mafioso que escapa completamente às mãos da justiça, ele compra todos os promotores, compra muitos dos policiais, ele é o dono da cidade, praticamente. E é nesse encontro que eles fazem um pacto. Eles vão trazer o Falcone à justiça, seguindo a lei. Eles podem até dar uma entortada ali. De ver que o Batman é um cara meio bruto, o Harvey Dent também é um cara que busca meios não convencionais de fazer justiça, mas eles não podem quebrar a lei. Porque a partir do momento que eles estão quebrando a lei, eles estão se igualando a Falcone. E esse é um ponto fundamental aqui para a gente entender o Batman. Ele tem limites que até ali ele não passa. E aqui é parte do estabelecimento desse limite. Na Piada Mortal, a gente vai ter o complemento com a ajuda do Coringa. Vou chegar mais pra frente, comentar mais sobre isso. Mas tenha em mente que aqui está parte do fascínio que pelo menos eu tenho pelo Batman. Ele tem seus limites e aqui está explicadinho muito bem quais são. Você consegue absorver ele em outras HQs, mas aqui está dita, com todas as letras. Essa HQ, Batman Ano 1, ela também serve para mostrar um Batman mais inexperiente. Como o nome diz, Ano 1, ele está começando ainda. Ele erra, ele tenta fazer tudo sozinho, o Alfred tenta ajudar isso, mas no Vitória Sombria. O Vitória Sombria, o Alfred claramente tenta ajudar o Bruce Wayne, e o Bruce Wayne rejeita ali, ele quer criar uma figura imponente, ele quer um Batman infalível, ele próprio chega a dizer isso, o Batman não pode errar, mas ele vai aprender e essa longa caminhada que começa em Batman 1, O Longo Dia das Bruxas e Vitória Sombria, é uma caminhada perfeita para perceber o desenvolvimento do personagem, como que ele vai se transformando para chegar a ser o Batman que a gente conhece. E assim, o principal erro do Batman, que ele percebe ali, é a confiança excessiva que ele coloca no Harvey Dent, ao ponto de alterar um pouco o julgamento que ele faz dele. Ele meio que não consegue perceber as ações do criminoso que ele está perseguindo, que ao final ele vai descobrir que é o Harvey Dent, assumindo a persona do Duas Caras, vai passar para o hall da galeria dos vilões do Batman. E, inclusive, ele quase revela o grande segredo dele.
pro Harvey Dent. A partir daí, quando o Harvey se revela, né, o Duas Caras, ele decide se fechar. As HQs mostram uma relação dúbia que ele tem com o Gordon, né? Ele quer confiar no Gordon, mas ele se fecha um pouco. Ele percebe isso no Batman no 1, que o Gordon quer confiar mais nele, mas fica com o pé atrás. A Selina Kyle tenta se aproximar dele e ele se refreia um pouco. Até o Alfred tenta ajudar, e como eu já disse um pouquinho antes, mas ele fica ali, ele quer se manter distante. Ele percebemos um Bruce Wayne aqui com medo de revelar os segredos, de se abrir com as pessoas. Até que no Vitória Sombria ele vai conhecer o Dick Grayson, né? Um garoto que, como ele, perde os pais assassinados pela máfia. Eles trabalhavam num circo como trapezistas, acrobatas, que seja. E um cara da máfia, ele joga ácido na corda que seus pais estavam utilizando. Eles caem e acabam morrendo. O Batman acolhe o Dick Grayson e tem uma sequência de diálogo que é completamente explicativa. Ela coloca quadro a quadro a relação do Bruce com o Dick Grayson. O Dick Grayson é o Bruce, de certa forma, né? E é por isso que tem esse laço entre os dois. O Bruce vai confiar tanto no Dick Grayson que não muito tempo depois ele vai se revelar como Bruce Wayne, né? Como o Batman, né? O Bruce Wayne e Batman sendo a mesma pessoa. Então, assim, pra você ver a importância que pra mim tem essas 4 HQs, né? A origem do Batman, o treinamento dele, o início da dupla dinâmica, né? E da construção do Alfred como também um parceiro, né, do Batman. E também, né, acho que a gente vê no filme Batman Begins, né, acho que está um pouquinho melhor explicado no Batman Begins, mas aqui também está bem explicado a importância das indústrias Wayne. Ele é um cara que faz tudo sozinho. Ele tem uma empresa zilionária por trás dele. Ele tem toda uma equipe de desenvolvimento e ele justifica ali o porquê que ele não vende a tecnologia, né? Ele mesmo diz, né, ali que, nossa, esses protótipos valeriam uma fortuna, uma pequena fortuna, né? Pena que eu já tenho uma fortuna. E um ponto interessantíssimo que fica por conta da relação com os vilões, que ela passa a ser delineada a partir do Longo Dia das Bruxas. Ele, uma reflexão consigo mesmo, do porquê que o Gordon não confia tanto nele, ele percebe que o Gordon não confia nele porque, no fundo, até ele mesmo sabe que os vilões nascentes, porque, assim, no Longo Dia das Bruxas ele luta contra a máfia. A partir do momento que a máfia sai de cena, começam a aparecer aqueles vilões insanos, característicos do Batman, né? Nas HQs, os heróis têm sempre vilões que se parecem com eles mesmos. O Homem de Ferro tem vilões que têm a ver com tecnologia, o Homem-Aranha tem vilões que têm a ver com animais, o Batman tem vilões insanos, que o Batman é um pouquinho não, vai, é uma pessoa com problemas, né? Vamos deixar assim. É justamente o reflexo que a gente vai ver nos vilões. Afinal, você parando para pensar, saem de cena os criminosos comuns e para você sair à noite para cometer um crime, você teria que ser um cara meio doido também para encarar um morcegão, né, de capa e tudo, arriscando assim, arriscando a vida, a tomar o batirangue nas costas. E para concluir, acho que tem outras HQs que também são gigantes, tem Asilo Arkham, tem o Cavaleiro das Trevas, mas só para que eu acho que dá uma boa conclusão, pelo menos para mim, que apresenta o personagem por completo, a Piada Mortal. A Piada Mortal, lançada em 88, assim, vocês vão ver também que os anos não são coincidentes, mas é uma sequência cronológica que eu acho que bacana seguir. Que a Piada Mortal, ela mostra a origem do Coringa e estabelece a relação do Batman com esse personagem que é o grande arquirrival dele, né? Nessa HQ, o lema ali do Coringa é que ele não teve culpa da sua insanidade.
ele teve um dia ruim, contado na sua origem, né? Para ele, basta um dia ruim para qualquer um perder o juízo. O leitmotiv, né, por assim dizer, do Coringa é o comissário Gordon. Ele pega o comissário para Cristo, ele tortura, ele apresenta imagens da Bárbara Gordon aparentemente violentada, dá um tiro na Bárbara Gordon, e ele tenta quebrar o comissário Gordon. Mas é aí que tá, ele não consegue. E essa é a marca da relação do Batman com o Coringa. O Coringa quer provar que o Batman pode quebrar, que ele não é o bastião da justiça, mas o Batman está ali para ser um símbolo. O lema do Longo Dia das Bruxas é "Eu acredito em Harvey Dent". O Batman, óbvio que ele não diz, ele sabe que a cidade precisa de um símbolo e ele realmente, você sente que ele não gostaria de ser ele mesmo esse símbolo, queria que alguém da justiça mesmo ali, da polícia, do sistema judiciário, alguém de lei fosse, alguém com rosto, né? Fosse esse símbolo que a cidade necessita, mas ele mesmo se coloca esse fardo. Ele não pode se dobrar perante um Coringa que faz as maiores barbaridades possíveis com todo e a todo momento. Ele quer deixar todos loucos, ele é o palhaço insano. E ele não consegue. O Batman se mantém irredutível, o Gordon se mantém irredutível e, pra mim, fecha o ciclo. Não, o ciclo. Ele fecha o ciclo de desenvolvimento do personagem mais, na minha opinião, mais interessante das HQs. Tem o, né, como eu disse, fazendo um resumo, né? O pano de fundo, Gotham City corrupta, temos um ideal que ele não pode quebrar, apesar dele querer ter buscado a vingança contra o assassino dos pais dele, ele se manteve firme ali. Ele quer a justiça dentro da lei. Por mais que ele vá usar de métodos bastante não ortodoxos na busca de levar os criminosos à justiça, ele leva os criminosos à justiça. E, bom, tá ali, né? Eles vão, os insanos, vão pro Arkham, vira e mexe, voltam, saem de lá. Mas o mais importante é isso. A convicção do Batman é o que torna esse personagem tão poderoso. E é o que torna a relação do vilão com o herói, o Batman Coringa, tão poderosa. Para mim, é a maior relação vilão-herói dos quadrinhos. Mesmo nos mangás é difícil achar uma relação vilão-herói tão poderosa, tão embrincada, né, e que marcou tão bem o segundo filme do Nolan, o Cavaleiro das Trevas. Enfim, por isso que as histórias do Batman estão entre as minhas preferidas. Essas que eu citei, não diria que são, uma delas é a minha preferida, mas com certeza, se fosse pegar as minhas HQs favoritas, elas estariam lá. O Longo Dia das Bruxas, A Piada Mortal, Batman Ano 1. Acrescentaria outras, mas que aqui não cabe aqui no intuito de conhecer o personagem, né? E, né, essa é a intenção do vídeo, né? Apresentar o personagem, a essência do personagem. Eu espero que eu tenha conseguido trazer para vocês isso, né? Que vocês tenham conseguido entender o que é o Batman, a força desse personagem, por que ele tem aí mais de 80 anos e provavelmente vai passar dos 100 anos e vai continuar importante, vai continuar relevante. Eu não sei que rumo que os filmes vão levar daqui para frente. A gente sabe que os filmes têm tomado cada vez mais importância, mas acredito que ele continuará sendo um dos maiores heróis dos quadrinhos. Espero que continuem fazendo filmes que façam jus à história do personagem e HQs também que façam jus às clássicas, né? Mas acho que é importante a gente continuar lendo os novos, né? Lendo os antigos, lendo os novos, para seguir também incentivando, né? Acho que quanto mais HQs boas são vendidas, mais eles vão perceber que mais eles percebem, né? Que é esse tipo de história que o público se cativa, né? Os clássicos estão aí, né? Estão aí dos anos 80, anos 90. Dá-lhe edição definitiva de Cavaleiro das Trevas, né? Sei lá quantas já foram lançadas e continua sendo relançado porque é uma história que todo mundo quer ler. São histórias muito bem amarradas, muito bem fechadas e cativantes.
não adianta nada a história ser bem elaborada se não for cativante. E é pra mim o que marca essas histórias, ela cativa. E, bom, acho que era mais ou menos isso que eu ia trazer aqui pro canal. Se você tem algumas outras HQs que você acha que complementa bem o personagem, comenta aqui embaixo. O espaço está aqui, né? É importante a gente utilizar. Eu também não conheço tudo de Batman, conheço bastante HQs, mas um personagem é gigante. Comenta outro personagem que você acha que tem uma relação tão rica assim, ou parecido, ou até melhor. Comenta aqui embaixo o que você tem achado dos vídeos do canal. Os quadrinhos é um conteúdo que eu pretendo trazer mais pra frente. Batman, eu pretendo trazer mais histórias do Batman, histórias completas, não só essa pincelada aqui que eu fiz com as 4 HQs. E compartilha o vídeo e se inscreve no canal para continuar recebendo mais indicações nerds. Até!